Muito bem, faremos agora o resumo da lição de número 12, lição muito importante, porque nos diz o título: A reconciliação de Jacó e Esaú, a reconciliação de dois irmãos que estavam em pé de guerra. O textuário: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Gênesis 33 e 4. Mas até chegar nesse ponto foi um desafio muito grande, principalmente para Jacó, que foi embora ali da casa dele, né, ameaçado por Esaú e ele tinha feito um engano, né? Ele tinha enganado o pai dele para receber aquela bênção que qual o pai dele ministrou sobre a vida dele, e isso aí deixou Esaú extremamente chateado. Então nós temos que tomar muito cuidado e procurar viver em paz com os nossos irmãos. Verdade prática, em Deus sempre há a possibilidade de perdão e reconciliação. Então nós temos que buscar sempre a paz. A Bíblia diz: aquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 33, versículo 1 ao versículo número 10. Vamos agora para a nossa introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que se encontrar com seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Mas nós vamos ver que, para chegar a esse episódio, né, foi um trabalho muito difícil, e o próprio Deus é que teve que intervir. Sempre no perdão, quem intervém é Deus. Sempre no perdão, quem ajuda é Deus. Porque mesmo que você se arrependa, mesmo que você não esteja talvez certo ou errado, não importa, mas você vai pedir perdão. Você tem que ter a graça de Deus, a ajuda de Deus. Por quê? Porque o outro lado pode reagir de alguma forma e você tem que manter a sua postura, e tem que manter a postura da reconciliação e a postura do perdão. Glória a Deus. Vamos para a primeira parte aqui da lição. É, Nessa primeira parte da lição: irmãos em conflito. Irmãos em conflito. No item 1, Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e também, né, uma bênção sobre a vida dele, porque o Senhor Jesus Cristo, naquela circunstância, perguntou a ele o nome. Ele disse que o nome dele é Jacó, e agora o Senhor diz: não chamará mais Jacó, mas Israel. Olha o que Deus faz sobre a vida de um homem, em meio a circunstâncias diversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Então veja bem, Jacó queria a bênção de Deus, Jacó era preocupado com as coisas de Deus. Esaú era um moço totalmente apático nas coisas espirituais, mas só que Jacó ouviu o conselho da sua mãe e agiu errado, porque quem abençoa é Deus, quem levanta é Deus, quem dá quem usa é Deus, quem dá o dom é Deus, quem dá o talento é Deus. Então fique na presença do Senhor, tenha calma que as coisas vão acontecer. Veja bem, não lutamos fisicamente com anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistência, pelo intermédio da persistente oração, jejum e adoração, até que vejamos o agir de Deus. Então, nós temos uma orientação, né, para que a gente possa perseverar. Lá em Lucas tem, no capítulo 11, versículo 5 adiante: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já que está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar, ou seja, para te dar. Digo, porém, digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. Então o Senhor está falando aqui sobre perseverança, sobre persistência, porque não é fácil você ir à casa mesmo de um amigo de noite para pedir-lhe algo. Mas se isso acontece, né, de a gente às vezes furou um pneu fora de hora, você teve que ligar para um amigo, o amigo teve que ir lá te ajudar. Se nós fazemos isso, então para com as coisas espirituais, nós devemos ter persistência. Essa história que o Senhor Jesus Cristo contou, né, para nos incentivar. No item 2, Esaú.
Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também com o passar dos anos trabalhou no coração de Esaú, transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador, somente o Espírito Santo, somente Deus pode fazer. A religião não tem poder e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. Então cuidado, né? Principalmente o casamento. Ah, meu namorado é assim, meu noivo é assim, mas quando eu casar ele vai melhorar. Aí ele é respondão pro pai e pra mãe, ele é iracundo, ele fica nervoso, ele dá chilique. Ah, meu filho, então depois do casamento vai ficar pior. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nem é o casamento que muda a pessoa, na religião que muda a pessoa. É o Espírito Santo que muda a pessoa. Contudo, não parece ter sentido. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com seu irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Então, na verdade, Esaú sempre quis se vingar, mas Deus é que livrou ele, né? Diz assim em Gênesis 32 e 11: Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Ou seja, Deus fez o Jacó fez uma oração ali a Deus, porque ele sabia que o que ele prejudicou o seu irmão agora realmente tinha um pensamento de vingança. Mas Deus é o Deus que trabalha nos corações. A vingança jamais vai compensar. Não podemos agir com vingança com ninguém. Mesmo que alguém te prejudicou, o mundo dá volta, aquela pessoa fica nas suas mãos para que você possa agir também de modo cruel. Mas você que tem o Espírito Santo acaba agindo de modo pacífico. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. No item 3, Raquel, é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos frente, depois Léia e seus filhos, porém, sua amada Raquel e o seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias, para que a, para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós vamos ver que na Bíblia nós temos exemplos negativos para que a gente olhe aqueles exemplos e não faça daquela maneira. Então havia uma predileção de Isaac por Esaú, predileção de Raquel por Jacó, e agora Jacó com predileção na sua família, colocando uma equipe mais à frente, outra mais atrás, e colocando todo mundo percebeu isso, a sua amada, né, a Raquel, com o filho José mais atrás, como uma tentativa de proteger. Então os demais percebiam isso. Nós temos que tomar cuidado com predileção da família para não causarmos dissabores, para não causarmos intriga entre os irmãos. Os pais não podem ser os causadores de intriga dentro do seu próprio lar. Parte 2. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Olha que interessante, ele jamais faria isso. Agora, no Val de Jaboque, ele conversa com Deus, ele fala com Deus, Deus muda o nome dele, Deus enche ele da graça. Ele agora, o anjo toca na coxa dele, ele agora sai mancando, ele vai à frente para encontrar com seu irmão e ele inclinou-se à terra 7 vezes. Esse sinal significava o quê? Que ele estava mostrando ao seu irmão que ele não se sentia superior ao seu irmão, mas ao contrário, ele estava respeitando o seu irmão como sendo seu irmão mais velho. Então, o respeito sempre vai nos levar adiante. Então, o respeito sempre vai nos levar adiante. Então, quando, né, ele inclinou, não se inclinou apenas uma vez, mas nem duas, mas escreveu 7 vezes naquela cultura, é um sinal de humildade. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder a paz e vitória. Então nós precisamos o quê? Ser humilde. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E nessa passagem o Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No item 2, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre aqueles dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa e cólera contra Jacó não tiveram mais lugar.
Então, olha, essa humildade fez o coração de Esaú quebrantar-se. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então, olha o que Deus faz, olha o poder de Deus. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha a palavra, olha a orientação. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, nós temos que evitar essas intrigas, evitar essas confusões, principalmente entre a família, que é o lugar que nós mais temos desafios, porque o lugar familiar, o ambiente familiar, né, o ambiente de convívio no trabalho, na igreja, são os ambientes mais propícios, porque nós lidamos diretamente e várias vezes, né, e diariamente com as pessoas. No item 3, o perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos, podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó, e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Então, o inimigo, ele sempre quer fazer com que as mágoas aumentem, que a raiz de amargura, ela tem espaço em nossos corações, mas através da oração, através do bom senso, através da direção do Espírito Santo, é que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Então, nós temos que imitar nesses dois irmãos aqui na reconciliação. O caminho da reconciliação não é deixar nada para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido com amor e procurar resolver a situação, não é isso? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Ou seja, a reconciliação tem que ser entre ambos, se não conseguir, né, essa reconciliação, alguém que seja espiritual vai conversar junto, vai tentar, o pastor vai ali aconselhar, mas se um irmão, né, de fato é iracundo, de fato não quer dobrar braço a torcer, quer manter-se naquele erro, aí sim, né, que a Bíblia diz para considerá-lo como gentil e publicano, ou seja, não tem como ele estar convivendo juntamente com a comunidade da fé. Parte 3, a família de Jacó segue seu caminho, os irmãos se separaram. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para si e Jacó voltou para a cidade de Sucote, que significa abrigo, estabeleceu-lhe sua casa ali. Ainda que Esaú insistiu, né, para que eles caminhassem juntos, mas Jacó, todavia, também prudente, disse: Não, meu irmão, pode ir à frente, porque eu estou aqui com mulheres, crianças, eu vou andar mais devagar, mas te agradeço muito. Então ficou assim e cada um seguiu o seu canto. Aprendemos que com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto, porque às vezes a convivência é difícil, mas tem que se amar, tem que se respeitar e quando precisar, saber que nós podemos contar um com os outros. A Bíblia diz assim: ó, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque, mas sabemos o porquê. Mas ele não cumpriu essa determinação divina, instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Então, Jacó, né, seguiu o seu próprio conselho, mas depois vem o que vem a consequência, que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, Deus está te direcionando uma coisa, você faz outra, você vai ser salvo, mas vai ficar pagando preço aqui nessa terra. Então, Deus quer que a gente tenha mais liberdade, e Deus quer que a gente desempenhe o melhor trabalho para Ele. Por isso que Ele quer nos dar a direção. Muitas vezes negamos a direção, então vem consequência. No item 3, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou, né, dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó, ou seja, a nossa casa, ela tem que ser um altar ao Senhor, ou seja, tem que ser um lugar da presença de Deus, de adoração, de hinos, de louvor, não de gritos, de xingos, de intrigas, né? Mas nós temos que ter esse cuidado. Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Porque o tempo nosso também é precioso. Eu posso assistir aquilo, assistir aquilo. Não é questão de assistir isso, assistir aquilo. É a questão de nós podemos remir o tempo. Por quê? E outras coisas também tem o entendimento do que nós assistimos. O salmista fala: Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então,
Que tipo de coisa nossos filhos assistem? Os especialistas falam que até os 2 anos de idade não é bom que a criancinha esteja diante de tela, porque isso aí vai trazer ansiedade para ela. Ela fica com a sua mente acelerada. E nós temos visto muito disso, né? Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Então, nesse episódio que Jacó vai para outra terra onde Deus não mandou, ali tem esse episódio com a filha dele, também foi um sofrimento. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então, nós temos que mudar o coração e também mudar o nosso exterior quando fala veste, ou seja, tudo em nós é mudado. Então a pessoa fala que é de Deus, pertence a Deus, mas as pessoas não vê mudança nela. Ela fala, não, Deus só quer o meu coração. Não, irmão, Deus quer nós de corpo, alma e espírito. Porque veja bem, olha que interessante, lá quando o homem pecou no Éden, o homem ficou com vergonha e ele pegou lá umas folhas, né, e tampou algumas partes. E o Senhor veio e fez o quê? O Senhor mandou que matasse ali um animal e o próprio Senhor com a pele do animal fez vestimentas para eles. Então é esse o cuidado que nós temos que ter. Deus cuida de nós. Eu te imagino se Deus fez vestimento porque eles já tinham cobrido as partes principais, mas Deus queria o quê? Que se vestisse mais adequadamente. Conclusão, as famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios, dificuldades, os conflitos familiares ocorridos na casa de Esaú e posteriormente na casa de Jacó são consequência da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura e explora esses sentimentos negativos, né, estimulando que as contendas. Então, que Deus nos ajude a perdoar, nos ajude a seguir na sua presença até o fim desta caminhada. Amém. Pergunta de número 1. O que a luta entre Jacó e o anjo resultou? Essa luta resultou numa transformação de caráter de bênção sobre a vida de Jacó, transformando ele em Israel, o homem que luta ao lado de Deus e permanece, né, e prevalece. Pergunta 2, somente quem pode transformar o ser humano? Somente Deus pode transformar o ser humano através do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Pergunta 3, por que Esaú perdeu a sua bênção? O primogênito, né, e preferido de Isaac, perdeu a sua bênção porque ele era incrédulo e trocou a sua primogenitura por um prato de ensopado de lentilha. Então ele realmente não tinha desejo pelas coisas de Deus. Pergunta 4. Depois do encontro com Esaú, Jacó foi para qual cidade? Qual o significado do seu nome? Então depois ele foi, depois do perdão, né, entre os irmãos, Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu-lhe sua casa. Mas não era para ali que Deus mandou ele voltar. Pergunta 5. Para onde Deus ordenou que Jacó retornasse e ele cumpriu e ele cumpriu de imediato? É a pergunta. Então Deus ordenou que ele retornasse à casa de seu pai. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação de Deus, instalou-se em Siquém. Então nós precisamos andar na presença do Senhor, obedecer a sua santa palavra, e aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração, ele vai te dar condições para fazê-lo. Amém?